E aí, pessoal, preparados para tricotar? Hoje eu trouxe uma receita especial para a gente estar tricotando junto, com um passo a passo bem detalhado na nossa legenda. Eu sou Mari Trentini, sejam todos muito bem-vindos ao Mari Tricoarte, nosso espaço de tricô e artesanato. Logo abaixo aqui na descrição eu deixei o link de vários vídeos que eu tenho certeza que vocês vão adorar e das minhas páginas nas redes sociais, onde eu coloco muitas novidades e dicas, e vai ser um prazer receber vocês por lá. E quero estar te lembrando também para você curtir esse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal e a sua contribuição com o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você estar sempre acompanhando as novidades que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E agora, vamos tricotar! Estamos começando a parte 2 do nosso vestido. No vídeo anterior fizemos toda a parte da pala. Agora ele tá aqui, ó, na altura que dá da cava. Então, medindo de lá até aqui, ó, que é a cava, meu modelinho tá, ó, com 22 centímetros, que é a altura que eu quero para minha cava. E agora nós vamos dividir as partes entre manga e a parte do corpo. E você vai ver que é muito mais fácil do que se imagina essa contagem aqui dos pontos. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vamos pegar papel e caneta, tá? E daí nós vamos entender como é que é essa divisão. Primeira coisa, quantos pontos nós começamos aqui antes de começar os nossos aumentos? Na nossa gola foram 90 pontos. Então, temos aqui 90 pontos. Você vai marcar, claro, pelos pontos que você fez aí do teu modelinho. Então, aqui eu tenho 90 pontos, que é o que começou ali o meu trabalho, né? Depois nós terminamos a parte da gola e daí começamos a fazer os aumentos. Desses 90 pontos da gola, antes da gente fazer as continhas aqui, precisa entender como que ele é distribuído de forma normal aqui em cima, tá? Então, um decote que tem 90 pontos. Esses 90 pontos, nós dividimos ele por 3, que vai ficar uma parte para as costas, tá? Então, uma parte para frente e uma parte para cada, dividido ao meio para cada uma das mangas, tá? Metade da outra parte. Então, como que fica? 90 pontos dividido por 3, que eu comecei com 90, ficam 30 pontos. Desses 30 pontos, ele é 1/3, né? Do número total de pontos que nós temos. Então, fica nas costas, tá? 30 pontos. Daí, tem a frente, fica 30 pontos. E para as mangas, tá? Que são aqui esses dois lados. Vamos fazer bem passo a passo para não ficar dúvida. Nós vamos pegar esse 1/3, vamos pegar 30 pontos e vamos dividir por 2, vai ser metade para cada uma das mangas, que é igual a 15 pontos, tá? Então, esse daqui são os pontos iniciais que a gente fez. Então, esse daqui é importante para a gente fazer agora a nossa divisão lá embaixo, tá? Então, vamos deixar isso aqui reservadinho, vamos fazer agora a nossa próxima continha. Aqui é o final de todo aqui o nosso gráfico, nós estamos com um total de 252 pontos. Então, nós temos lá 252 pontos, que são os pontos que nós aumentamos durante o gráfico, mais os 90 pontos do decote. Então, agora, nós queremos saber dividir em partes iguais somente os pontos que foram aumentados. Então, vamos fazer 252, que é o número de pontos total que nós temos aqui ao final do gráfico, que no meu caso aqui, o gráfico, ele tem 28 pontos. Cada sequência, no meu são 9 sequências, né? Então, menos os 90 pontos, que é o que nós começamos a fazer o trabalho. Então, fica lá.
2 menos 0 aqui, ó. 2, 9 para 15 é 6, 2 fica 1, 162 pontos. Esses 162 pontos, nós vamos dividir em igual entre mangas e frente e costas. Então, agora, esse daqui, 162, vamos dividir em 4. 1/4 para as frente, 1/4 para as costas, 1/4 para uma manga, 1/4 para outra manga. Então, aqui, os aumentos foram feitos iguais entre as partes. Então, vamos lá. 162, que é o número de pontos que nós temos, menos os 90 pontos que nós começamos, dividido por 4. 16 por 4 dá 4, que 4 vezes 4, 16 a 0, e sobram 2 pontos, tá? E aqui vão ficar, aqui fica 40, né? Você vai colocar 0, aqui vai achar 0 e seria 40,5, tá? Mas, pela conta, fica assim: 40 pontos e sobram 2 pontinhos, tá? Se você ver, 40 vezes 4, 160 e sobra 2 pontos. Então, o que nós vamos fazer agora? Esses 90 pontos, eles estão distribuídos. Nós vamos somar os pontos que nós tínhamos iniciais, que aqui ficou, ó, para manga, não marcar 15 pontos para cada uma delas. E nós vamos somar com a parte que vai para cada uma das partes. Então, tínhamos 90, dividimos todos, ficamos o quê? Costas com 30 pontos, manga, uma das mangas com 15 pontos, outra parte da frente com 30 pontos e outra aqui com 15 pontos, tá? Você vai ver que depois que você fizer a primeira vez, vai aprender a continha, vai tudo bem mais rápido. Aqui nós estamos explicando passo a passo para não ficar nenhuma dúvida. Então, nós vamos pegar e vamos somar cada uma das partes separadas, cada uma tendo os pontos iniciais mais a parte que cabe do aumento para cada uma das partes. Então, nós vamos somar esse 40 em cada uma das partes. Temos 40 para frente, temos 40 para as costas, e aqui mais um detalhe, daí sobraram 2 pontinhos. Como aqui são 15 pontos, eu quero deixar meu trabalho com número par de pontos. Então, eu vou jogar esses 2 pontos que sobraram, um pontinho para cada um dos lados. Então, aqui vai ficar esses 15 pontos, mais 40, mais um desses pontinhos eu vou jogar para cá, fica 41. Que daí 2 números ímpares, quando somados, vão ficar par. E um foi para um lado e outro pontinho para outra manga. Então, mais 41, tá? Então, nós ficamos aqui, para a parte da manga, 15 mais 41. 1 e 5, 6, 4 e 1, 5. 56 pontos. É óbvio, do outro lado vai ter a mesma conta, né? Então, 56 pontos para cada uma das mangas. 30 das costas mais 40, ficamos com 70 pontos. E para frente também 70 pontos, tá? Então, essa é a distribuição que nós vamos fazer para cada uma das partes. Que aqui, você vai ver que a diferença de pontos que temos aqui entre as partes é de 15. E como a gente joga de um lado para o outro, aqui pelo aumento que teve no gráfico, ficou um pontinho aqui a mais apenas, tá? Então, ó, se quiser fazer, tirar prova de que tá certo, é só fazer, ó, 70 com 70, 2 vezes 70 são 140 pontos. 56 mais 56 dá 112 pontos. Então, mais 112. Você vai ver que você tem, ó, os 252 pontos. E ele vai estar distribuído de forma igual entre as partes e na mesma proporção de quando a gente faz com aqueles intervalos desde o início da cava raglan. Então, na forma circular, para você dividir o total de pontos, é assim que você faz as continhas, tá?
Aqui ficou mais demorado para mostrar passo a passo bem certinho, né? A lógica de cada uma das divisões, mas você vai ver que ele vai se tornar bem fácil, bem prático, depois que você fizer a primeira, segunda vez essa continha. Então, agora nós já sabemos quantos pontos que nós vamos deixar em cada uma das partes. Então, vamos lá. Nós vamos separar no nosso trabalho para mangas, para cada uma das mangas, 56 pontos. E para frente e costas, que é o mesmo número de pontos, vamos ficar com 70 pontos. Então, nós já sabemos a distribuição. Agora, vamos ver o próximo passo das nossas continhas. Agora, para a gente saber se a gente pode continuar trabalhando a parte do corpo somente com 70 pontos, ou se vai precisar fazer algum aumento entre as partes, tá? Que esses aumentos costuma ter depois que termina uma raglan, e nós já vamos fazer a continha antes, que nós já vamos trabalhar aqui a nossa primeira carreira, separando as partes e já fazendo esse intervalo, nós temos que fazer a conta antes. Aqui eu tenho 70 pontos. Mas para a parte da frente das costas, eu sei que a largura que eu quero é de 90 centímetros, tá? E para esses 90 centímetros, eu tenho que saber quantos pontos que eu vou precisar. Então, vamos lá. Vamos pegar 90 centímetros vezes o número de pontos por centímetro. Então, vamos pegar aqui 90 centímetros, que é a largura que eu quero para parte da frente e das costas juntos, vamos multiplicar pelo número de pontos. Eu preciso saber quantos pontos para saber quanto que tem que aumentar aqui nesses intervalos. Então, vamos lá. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. Então, aqui, e lembrando que aqui é frente e costas, é a circunferência toda. Então, aqui, 0. 3 e 0, 3, 9, 6, 15. Tem a vírgula depois de uma casa, vírgula. Então, eu preciso, para frente e para as costas, 153 pontos para dar o tamanho que eu quero. Eu estou com 70 pontos para cada uma das partes. Como tem frente e costas, então, é 70 vezes 2, né? 70 para frente, 70 para as costas. Então, ali, no final aqui do meu gráfico, eu tô com 140 pontos para frente e para as costas. Eu preciso de 153. Então, 153 menos 140 pontos, que é o que eu já tenho, eu vou ter a diferença de pontos que eu preciso aumentar. 0 menos 3 menos 0, 3. E agora aqui, 4 para 5 dá 1 e 0. 13 pontos. Como nós aumentamos de um lado do outro, nós não vamos aumentar com um número ímpar, tá? Vamos deixar o número par. Então, eu vou aumentar mais um pontinho, que ficam 14 pontos de cada lado. Que quando aumentamos nesse intervalo, que você já vai acompanhar aqui com a gente ali, aumentamos 14 numa cava e 14 na outra cava, vai ficar metade para a parte das costas e metade para a parte da frente, tá? Então, você não vai estar aumentando 28 pontos na frente, vão ser somente 14 mesmo, tá? Dos 14 de cada um dos lados, 7 para as costas, 7 para frente, do outro lado, da mesma forma. E o mesmo número de pontos que a gente aumenta aqui para a parte do corpo, você vai aumentar para a parte da manga, tá? Que daí você vai ver, na hora que nós formos executar aqui essa parte, que a gente for tricotar essa parte, como é que funciona esse sisteminha aqui de baixo. Você vai puxar um ponto de uma das partes pelo que já tá feito do outro. Então, vamos lá. Para a parte da manga, eu tenho 56 pontos, tá? Para 56 pontos, nós vamos dividir pelo número de pontos por centímetro para saber quantos centímetros que tem ali nesses 56 pontos. Agora, nós vamos fazer o inverso. Em vez de multiplicar aqui, nós vamos dividir. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos ver o pontinho de mangas. Quantos centímetros que eu tenho nesses 56 pontos? 56 dividido por 1,7. Por que que eu digo divisão? Tá? Dividir. Pra gente saber quantos pontos que tem, e daí você vê se você vê necessidade de deixar mais largo, você vai deixar como quer.
Porque às vezes a gente mede primeiro e daí vê que dá pontos a mais, mas que não precisa necessariamente mexer ali, tá? Aqui eu acabei pulando uma parte da conta e acabei errando aqui, ó. Deixa os 56 de lado. Também nós temos os 14 pontos que vão ser obrigatoriamente aumentados aqui da parte da frente das costas e que tem que aumentar na parte da manga. Então, vamos lá. Acontece às vezes em muitas contas a gente só inverter a ordem das coisas. Então, como que fica? Fica esses 56 pontos. Vamos ter que aumentar 14 pontos também, que é o que nós vamos aumentar aqui na parte, na cava aqui entre as partes da frente e das costas, vai ficar o mesmo intervalo assim na parte da manga. Então, vai ser 56 mais 14 pontos. Nós vamos aumentar 14 de cada um dos lados. Aqui, nesse caso, vai aumentar 14 na manga e 14 na outra manga também. Então, 4 mais 6, 10, 5 com 6 e 1, 7. Nós ficamos com 70 pontos para a parte da manga, que dividido por 1,7, para a gente saber quanto centímetros que dá aqui, nós vamos fazer essa continha. Então, aqui nós temos 70 dividido por 1,7. Vou tirar aqui a vírgula, acrescenta mais um zero, fica 700. 70 por 17 fica 4. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Sobram 2, baixa 0, 20, dá 41. Aqui, 17, sobra 3, daí fica 41 e uns quebradinhos, tá? Então, fica 41 centímetros, é a circunferência que vai ficar ali da manga, tá? Então, a manga ali, na curvinha dela, tá? Eu vou ficar com esse tamanho aqui, ó. Ela vai ficar uma manga bem larguinha, tá? Que é o que eu quero fazer realmente ali pra manga, que nós vamos fazer ela fofinha até chegar numa altura de fazer o punho, tá? Então, aqui já sabemos quantos pontos para cada uma das partes e quanto que vamos aumentar. Pegando tudo isso daqui, vamos enxugar toda essa informação aqui. Então, vai ficar manga, vamos deixar cada uma com 56 pontos. Os aumentos vêm depois. Frente e costas, vamos deixar com 70 pontos. E vamos aumentar 14 pontos cada intervalo da cava, que é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos começar aqui, ó, por essa parte aqui. Então, agora aqui, antes de começar a fazer a parte dos pontos, mostrar aqui que eu já coloquei, ó, fiz com o nó invisível e eu vou trabalhar a partir de agora aqui com a lã cinza e depois só na parte da barra que vou fazer novamente com mesclado e com o trabalhado assim jacquard, né? Então, para as mangas vão ser cinza e a parte do corpo. Então, aqui eu já prendi a parte cinza, que vou começar pela parte da manga. Por quê? Por causa que a manga tem um tamanho exato que você tem que fazer, né? Você tem um comprimento certo da manga para fazer. E o comprimento do vestido pode variar. Se começar pela parte do corpo, eu vou ter que estar cuidando o comprimento que eu vou fazer para deixar lã suficiente para a parte da manga. Então, pode acontecer às vezes de sobrar, não fazer exatamente no comprimento que quero, por achar que falta para um pouquinho da manga e daí sobrar um pouquinho de fio. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, a parte da manga, porque daí não tem aquela preocupação de trabalhar o comprimento do vestido e ter que ficar vendo certinho se vai ter lã suficiente ou não para fazer as duas mangas, né? Que é o par que vai ter que ser igual ainda. Então, vou começar pela parte da manga. E para fazer aqui, nós vamos trabalhar a parte da manga e vamos colocar os nossos pontos, o restante dos pontos à espera, tá? Então, muitas das vezes eu começo pela parte do corpo, faço a frente e costas e deixo as duas mangas ali à espera no fio, quando não tem essa preocupação com a quantidade da lã. Mas aqui eu vou fazer primeiro a parte da manga.
Então, já tem um fio aqui comprido o suficiente que eu vou deixar a parte da frente, os pontos, né, da parte da frente, das costas e de uma das mangas aqui à espera. E vou colocar aqui, trabalhar somente a parte de uma das mangas. Para facilitar até para mim, eu vou deixar com 2 pontas de fio, ó. Eu vou deixar com 2 fios, que eu vou, e nós vamos fazer junto, eu vou mostrando. Eu vou colocar, vamos trabalhar primeiro aqui, o primeiro intervalo da manga, vou colocar os pontos da parte das costas, no outro fio da manga, e o restante da parte da frente, junto aqui no outro fio, para facilitar na hora de retomar o trabalho. Mas nós vamos estar fazendo juntos aqui, só passando antes aqui para vocês, né? Então, aqui, ó, com agulha grossa de costura, tô com um fio bem comprido aqui, nós vamos começar a trabalhar aqui os pontos da manga e daí vamos colocando os pontos à espera. Então, primeiro, e esses pontos têm que ser colocados à espera, porque nós precisamos da nossa agulha livre, porque vamos trabalhar as mangas em carreira circular, nós não vamos ter costura. Então, aqui, ó, já tô com a lã da outra cor, usei o nó invisível, mesmo que nós usamos ali no vídeo anterior, que tem, né, o linkzinho, inclusive aqui embaixo também, da nossa meia modelo sapatinho, que eu ensino ali a fazer o nó invisível na altura aqui que é da carreira. E pra manga, nos meus cálculos, deu 56 pontos, que são exatamente 2 intervalos aqui. Então, eu vou aproveitar e vou fazer aqui 2 intervalos bem certinho do meu gráfico, ó, 56 pontos. O teu dando noutra contagem, você faz, né, o tanto de pontos que você precisa pra manga, é claro. E depois nós vamos tirar todos os marcadores, não vamos precisar dos marcadores. Então, aqui, vamos começar fazendo 56,6, que é o número de pontos pra parte da manga. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fiz aqui os 56 pontos, agora eu vou tirar aqui o marcador, puxar aqui a pontinha de agulha, para não escapar os pontos. E agora, os pontos restantes, todos vou pôr os pontos à espera. Mas já vou colocar separado os pontos da manga e da parte da frente das costas. Então, vou primeiro aqui, ó, pegar a lã, né, com a agulha grossa de costura, que eu vou usar para passar por entre os pontos, e eu vou colocar nesse primeiro fio, os 70 pontos que é da parte das costas, né, que por enquanto não tem os aumentos ainda. Então, vou colocar aqui 70 pontos, que é a parte da frente ou das costas, né? Os dois é a mesma coisa. Então, aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Aqui, ó, coloquei os 70 pontos, né? Que é a parte do corpo da peça, né? E agora que eu vou colocar no outro fio a parte da manga em separado. Daí, assim, quando for para retomar os pontos, fica bem mais fácil, porque nós vamos ter que trabalhar as 2 mangas primeiro, e são os pontos que ficam no meio desse intervalo, né? Então, ali, ó, coloquei 70, agora eu vou colocar aqui 56 pontos da parte da manga, vou deixar em separado no segundo fio, e depois colocar os últimos 70 pontos da outra parte, novamente no outro fio aqui, nesse primeiro que eu coloquei aqui, tá? Então, vou colocar aqui os pontos da manga. 3, 4, 6, 8, 10. Aqui, ó, coloquei os 56 pontos, prendi aqui o fio. Agora, eu vou pegar novamente daquele, ó, que coloquei a parte da frente, né, ou das costas, os dois é a mesma coisa. E vou colocar aqui o restante, ó, os últimos pontos aqui, até chegar lá no intervalo de começar o da manga, tá? E aqui já vou aproveitar, já vou contar para ver se tá exatamente certinho os pontos. Uma coisa que eu não fiz nesse gráfico aqui, não precisei, é de centralizar
os gráficos de acordo com a manga das coisas, tá? Eu fiz ele direto. Se tiver que centralizar, for pegar um gráfico que você tem que centralizar, você vai simplesmente conduzir aqui no começo até uma parte que fique na altura que você quer para cada uma das partes da tua peça, tá? Mas esses modelos para frente nós podemos estar fazendo também assim, dessa forma. Agora, vamos fazer da forma mais simplificada aqui. Então, vou colocar aqui os outros 70 pontos, ó, junto com a parte da frente, para depois a gente retomar esses pontos, tá? De forma simples, porque nós vamos fazer essa parte da manga antes de fazer aqui. Então, tenho a manga ali em separado. Vou colocar os pontos aqui da parte das costas ou da frente aqui junto e já retorno pra gente tá continuando junto. Aqui, ó, já coloquei ali, estamos com os pontos na agulha, ó, somente da manga. Como nós vamos trabalhar novamente com poucos pontos na agulha, aqui eu já medi, ó, metade da carreira, tá? Então, tem 28 pontos antes e 28 pontos depois. E eu vou deixar aquele intervalo, que nem nós fizemos aqui, ó, na parte da gola. Vamos deixar o intervalo do cabo aqui. Então, agora feito aqui, nós temos que aumentar os nossos pontos. Então, antes, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficamos com a parte da frente no mesmo intervalo de fio, ó, de lã, que daí depois tem a parte das costas. E aqui ficou em separado, ó, a parte da manga. Então, assim, já facilita, já tá aqui contado os pontos, já tá separadinho. A gente faz primeiro uma manga, daí depois já faz aqui direto a outra manga, que já tá, ó, com o intervalo separado daqui. Facilitou, fica mais rápido, e depois faz a parte do corpo. Então, aqui pra manga, agora nós vamos aumentar os 14 pontos, tá? Você pode aumentar com agulha de tricô mesmo, tá? E uma outra opção, vou dar mais uma sugestão aqui pra vocês, você pode aumentar com a agulha de crochê. A agulha de crochê sempre acaba usando em algumas partes dos trabalhos, na parte de acabamentos, de arremates, aqui para levantar pontos e tal, facilita bastante, tá? É bem bacana a gente ter agulha de crochê junto, é o nosso aliado junto com o tricô. Então, aqui, para aumentar os pontos, tem várias formas diferentes, mas eu vou mostrar aqui para vocês duas formas que eu gosto. Primeiro, se você não for aumentar com agulha de crochê, for aumentar com agulha de tricô, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu vou fazer daí com agulha de crochê, mostrar as duas formas. Com a de tricô, o que que acontece? Você vai pegar aqui, ó, pelo lado aonde tá a ponta de fio, aqui é o avesso, né? Nós vamos estar trabalhando nesse outro sentido, virou aqui, tem aqui o teu fio. Você vai passar a agulha entre o primeiro e segundo ponto. Deixa eu focar bem aqui pra você ver. Entre o primeiro e segundo ponto, passou a agulha, faz uma laçadinha, puxa um pontinho, coloca na agulha. Antes de apertar o ponto, você vai colocar novamente a agulha entre o ponto que você acabou de levantar e o próximo ponto. Então, sempre entre o primeiro e segundo ponto. Puxou aqui, você firma ali, deixa o teu pontinho regulado, a tensão dele. Aí, agora aqui você vai puxar de novo. Ele é um pouquinho chato, mas não é muito não, tá? Dá pra fazer, ó. Puxou aqui, segundo pontinho, colocou na agulha, antes de apertar, já coloco a agulha entre o ponto que eu fiz agora e novamente, deu uma laçadinha, puxa o ponto entre o primeiro e segundo ponto, aqui fizemos 1, 2, 3, puxou novamente, colocou na agulha, temos 4 pontinhos. Novamente, entre o primeiro e segundo ponto. E você vai fazer assim, ó, até colocar todos os pontos na agulha. Puxou, colocou, tem 6, aí você vai fazer mais um, o último pontinho, fica assim. Essa é uma das formas, tá? Puxou aqui, daí vai continuar a carreira, vamos trabalhar aí, daí, nesse sentido aqui, tá? Essa é uma das formas. A outra forma que tem, que é com agulha de crochê, então, vamos soltar aqui os pontos que aumentamos. Vai fazer com a agulha de crochê no mesmo sentido o trabalho aqui, segurou, vai passar a agulha de crochê entre o primeiro e o segundo ponto, puxou uma laçada.
Não vai colocar essa laçada na agulha. Vamos pegar, você vai passar o fio pela agulha, fez uma laçada na agulha. Ajusta esse pontinho aqui de baixo e você vai puxar a laçadinha como se fazendo uma correntinha de crochê pelo meio. Fez um ponto. Deixa ajustadinho esse de baixo e vai fazer novamente. Passou o fio pela agulha. Pega com a agulha de crochê por trás, laçada ali a agulha, tá? Com a agulha no meio, puxou, fez o segundo. Novamente, puxou o fio, terceiro ponto. Com a agulha de crochê, puxa pro meio da laçadinha, que já tá ajustada. Fizemos 3, 4, 5, 6. Opa, aqui fazer novamente. Eu tô com uma agulha meio fina. 6. E a última que tá aqui, ó, na minha agulha, vou distorcer ela. Coloco ela aqui, é o 7º pontinho. Ela é bem facinho de fazer, tá? Então, aqui, mostrei, fica um pouquinho mais sujadinho, porque eu tô tentando fazer com que apareça bem, para vocês verem bem os pontinhos. E ele fica assim, eu gosto da forma como ele fica firme aqui, os pontinhos, correntinhas de baixo, porque essas correntinhas que ela forma aqui embaixo, essas correntinhas aqui, ó, é onde a gente pega para levantar os pontos que vão ser aumentados para fazer a parte do corpo. Assim, ele não vai ter costura também nessa parte. Nós vamos levantar, ó, por essas correntinhas. Vai ser um pontinho para cada correntinha, que nem é um pontinho para cada correntinha que tá aqui, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer dessa forma, ele fica bem firme, não fica soltão. Então, aqui, opa, mas não são 7, são 14 pontos. Opa, vou continuar colocando os pontos aqui. Então, pega novamente aquela última correntinha, colocou lá, ó, eu me equivoquei, ó, 7. Vamos colocar mais 7 pontinhos, são 14, ó, voltou aqui, fiz aqui, ó, 7 pontos, lembra? Porque eu tirei aqui de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vamos lá. 8, aperta o pontinho, deixa ele justo. 9, 10, 11, 12, deixa eu ver se tá certo minhas contas. Esse daqui é o pontinho que já tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora aqui, ó, 12. 13 e 14, que é o pontinho que eu tenho na agulha. Agora sim, nós estamos com a contagem certa. Então, agora, puxo daqui, vou pôr o fio aqui entre os dois, que nós vamos trabalhar na carreira circular novamente. Então, aqui, agora nós vamos trabalhar sempre em ponto meia, tá? Então, vamos fazer essa primeira carreira aqui em ponto meia. Puxou aqui, deixamos o intervalo do cabo do fio. E vamos trabalhar toda a carreira em ponto meia. Eu vou seguir ali até a altura dos pontinhos que nós fizemos os aumentos para mostrar como é que eu vou pegar ali bem certinho aquele ponto.
Aqui, cheguei ao último pontinho antes dos aumentos. Feito dessa forma, olha como o ponto ele fica bem certo pra gente fazer aqui, fazer o nosso pontinho. Mas, se eu fizer aqui, ó, ele vai ficar aberto certinho como é o restante. Mas nós vamos fazer uma coisa, olha, pra ele ficar mais justinho, nós vamos fazer ele torcido, que é pegando por esse fiozinho mesmo aqui, olha, o que vai para a agulha da esquerda, tá? Para ele ficar torcidinho. Nós vamos deixar ele mais apertadinho para ficar mais certo aqui nessa parte da cava, ó. Então, eu vou pegar ele do mesmo jeito que pega aqui, ó, virando, você vai ver que ele fica torcido, tá? Que ele tá aqui, ó, na posição do meia certinho, mas eu vou pegar, ó. Pega por esse lado, ele tá um pouco mais apertado, que é o que a gente quer, ó. Pra ficar bem firme, daí você vai ver que não fica aquele buraco aqui quando a gente puxar o outro ponto que vai pro corpo. Então, aqui, ó, dá uma soltadinha, ele tá apertadinho, que é o que a gente quer mesmo, né? Quer que fique firme ali. Não ficar aqueles buracos, aqueles abertos debaixo da cava ali, né? Então, ó, vamos fazer todos os pontinhos assim. Ó, aqui ele já até ficou mais soltinho, ó. Vai notar que vai chegando no último ponto, deixa eu puxar aqui perto, ó. Que aqui nós estamos assim, ó, com o nosso. Opa, deixa eu puxar mais um intervalo de cabo aqui. Deixa ele aqui pertinho, ó. Puxa de novo aqui, faz torcidinho. Vai ficar bem fechado os pontinhos, ó. Não fica aqueles pontos abertos. E dá um acabamento melhor, que eu sempre falo, ó. Arremate, acabamento é fundamental para tua peça ficar com qualidade, ficar perfeita. Às vezes você trabalha caprichado toda a tua peça, na hora da costura, na hora do arremate, na hora de detalhes assim. Se você não caprichar, o teu trabalho vai ficar feio, vai desvalorizar a tua peça. E aqui, ó, mais último. Porque não adianta, quando tem um defeitinho, parece que é aquilo ali que é visto na peça. Então, vamos procurar fazer perfeito, sem nenhum defeitinho, para tua peça ficar valorizada. Então, aqui, ó. Ficou bem justinho. Nesse último, ele ainda acaba ficando aquele soltinho até lá, porque o teu ponto lá tá no cabo, não tá na agulha, então ele dá aquela folga de lã. Procure segurar o mais pertinho possível, assim, ó, segurar junto de preferência, para não deixar aquele peso do teu trabalho puxando o teu ponto, tá? Que ele vai deformando o teu ponto, ó. Procura segurar essa parte de cá também, ó, do teu trabalho. E uma que alivia aqui para você fazer, não fica puxando do ponto que você tá trabalhando, fica mais fácil, tá? Então, são dicas para facilitar, para agilizar, para dar qualidade, tudo isso faz diferença. Nenhum detalhe é pequeno demais, não, tá? Aqui. E é só essa primeira carreira, ela é ruinzinha de fazer mesmo. Mas depois você vai trabalhar normal, que nem você tá trabalhando toda a tua peça. E aqui o último ponto. Então, aqui é início e final da carreira, tá? Então, agora aqui, puxa novamente o intervalo do cabo. E a partir daqui, nós vamos trabalhar em ponto meia normal, tá? Aqui não vai ter mistério nenhum. Nós vamos continuar em ponto meia, carreira circular. Mas agora aqui, nós vamos deixar fazer novamente mais uma continha que a gente tem que ver. Qual o intervalo aqui? Que vamos fazer da manga e meia e a parte do punho. Que o modelinho, ele é assim, ó. Então, o que que acontece? Você tem que saber o comprimento que você vai fazer da tua manga e comprimento que nós vamos fazer, ó, em ponto malha, que é esse pontinho que nós estamos fazendo aqui, em meia, e em que altura que vai começar a fazer a parte da barrinha, que vai ser feito todo em barra 1 por 1, tá? Aqui até esse detalhe da barra 1 por 1, eu vou fazer com meia torcido. Ainda não decidi bem certinho, mas provavelmente vai ser em meia torcido, tá? E na carreira circular é muito fácil de fazer. Então, aqui, vamos medir. Primeiro, o comprimento total da manga, né?
eu medi o meu modelinho, ficou desde o início aqui, que você vai contar aqui na tua peça, desse início aqui, que essa daqui não é uma gola que sobe para o pescoço, ela começa aqui junto do pescoço mais largo. Então, você vai medir o comprimento da tua manga, você começa a medir por aqui mesmo, não é por aqui. Então, você vai pegar lá a fita e do teu trabalho aqui para tua manga, você vai estar medindo isso aqui, ó, tá? Aqui é o comprimento que você vai ter pra manga. Aqui já estamos, ó, com 26, tá? Então, mediu de lá até aqui, tem 26 centímetros, tá? Então, vamos lá. Até aqui, você tá com 26 centímetros, tá? Por mais que aqui, a medição da cava aqui, ó, deu nos 22 ali, ó, que nós medimos, aqui nós temos essa parte aqui, que é a diferença desse modelinho, porque nós não estamos começando com ele lá no alto, ele começa já ali. Ó, ele começa aqui, o modelo, no desenho tá um pouco mais alto, mas ele vai ser um pouquinho mais baixo. Então, aqui, de lá de cima até aqui, deixa eu medir bem certo, eu tô com 26 centímetros. Então, essa é a medida que eu já tenho. Para fazer essa parte aqui, nós temos que saber qual a medida que vai fazer, que esse intervalo aqui é o que você vai trabalhar, daí aqui em ponto meia. Então, pro meu modelinho, eu quero fazer, ó, ele até aqui assim, no punho. Vou fazer medindo, olha, eu sempre faço, aqui termino o punho, coloco pelo menos uns 3 centímetros além, que é para dar aquele movimento, quando você dobra, você estica o teu braço e tal, ele não ficar aquele puxando, que você tem que toda hora ficar puxando para baixo. Ainda mais que aqui é um modelinho soltinho, folgado, você não vai deixar ele bem esticadinho, deixa ele com uma sobra, né? Uma folga, na verdade. Então, aqui, eu vou deixar aqui 3 centímetros e eu quero, ó, até aqui quase no cotovelo, tá? Então, aqui tá a dobra do meu cotovelo, eu vou fazer ele até aqui, ó, com 21 centímetros. Então, eu já tenho 26 centímetros. O comprimento meu do pescoço lá em cima até no punho, aonde eu quero, o meu modelo deu 67 centímetros, tá? Você vai fazer a tua medida lá. Já tem 26 trabalhado aqui, vou fazer essa parte desse punho em barra 1 por 1 com 21 centímetros. Então, nós vamos somar para saber a diferença para completar o comprimento da manga, que vou fazer no ponto meio. Aqui dá 7, 4. Então, 47 centímetros é a soma da barra 1 por 1 e o que eu tenho lá em cima na parte dessa da cava. Então, menos 47 centímetros. Essa diferença do comprimento total da manga é o que eu vou trabalhar em ponto malha, que aqui no meu caso deu 20 centímetros. Então, eu vou trabalhar a partir daqui 20 centímetros em ponto malha. Como eu vou fazer fofinha, assim, a manga soltinha, eu não vou fazer nenhuma diminuição, ela não vai afunilar, vai continuar com a mesma largura que eu tenho aqui em cima, eu vou continuar até a parte de começar aqui a fazer a minha barra 1 por 1, tá? Então, eu vou trabalhar mais 20 centímetros em ponto malha, sem aumento, sem diminuição e em carreira circular. Então, não vamos ter costura aqui nessa parte da nossa peça. Aliás, nós vamos ter costura em praticamente nada, tirando alguns detalhezinhos de arremate de um pontinho ou outro. Nós não temos costura no nosso modelo. Então, agora aqui vamos seguir em ponto meia por 20 centímetros, sem aumento, sem diminuição. E lembrando novamente vocês, eu estou fazendo pela minha medida. Então, você vai seguir aí o teu modelinho em ponto malha, que é em ponto meia, até a altura que você quer para começar a fazer a tua barra 1 por 1. Se você quiser fazer mais curto, fazer aqui bem menos e mais manga na parte fofinha solta aqui, você vai fazer um comprimento maior, tá? Então, sempre frisando assim, para que a gente não esqueça que estamos trabalhando por medidas. Então, você pode variar da maneira que for necessário para o tamanho que você está fazendo. Vou fazer os 20 centímetros e já retorno para a gente continuar juntas.
já fiz aqui os 20 centímetros. E aqui, ó, no meu trabalho eu fiz exatamente, ó, 48 carreiras, que são 24 carreiras, né? Na amostra, deram 10 centímetros, né? Então, aqui, ó, tô com 48 carreiras e o meu trabalho tá aqui, ó, com exatos 20 centímetros, tá? E lá pelas minhas contas, eu peguei 21 centímetros agora em barra 1 por 1. Mas aqui eu tô com 70 pontos e eu vou diminuir um pouco. Eu vou deixar com 50 pontos para ele ficar mais certinho, ó, nessa parte, porque vai ser um punho bem alto, né? Então, eu não vou deixar tão justinho aqui, senão fica muito apertado aqui. E deixando ele justo aqui nessa parte, aqui ele vai ficar bom também, tá? Então, aqui eu não cheguei a fazer medida exata, mas diminuindo 20 pontinhos, vão ser 10 de cada, em barrinha 1 por 1, que ele ajusta, vai ficar ótimo, tá? Então, aqui, para fazer as diminuições, distribuir as diminuições igual aqui na carreira, eu tô com o meu trabalho com 70 pontos, tá? E eu quero deixar ele com 50 pontos. Então, o que acontece? Eu vou diminuir 20 pontos, tá? Então, eu vou deixar meu trabalho com 50 pontos. Para eu saber o intervalo que eu vou diminuir, eu pego esses 70 pontos e vou dividir pelo tanto de vezes que eu quero, o tanto de pontos que eu vou diminuir, né? Então, eu vou diminuir 20 vezes ali, 20 pontinhos, aliás. Então, 70 dividido por 20, que é o número de vezes que eu vou diminuir, vai dar 3, e dá 60, e sobram 10 pontos, tá? Então, o que acontece? Desses 10 pontos, eu vou jogar um pontinho para cada intervalo, para cada 10 intervalos. Como eu tenho 20 intervalos para fazer, né? Das 20 diminuições, e 10 é a metade desses 20, então, eu vou jogar um pontinho intercalado em cada intervalo. Como que é isso? Então, uma diminuição a cada 3 pontos, né? Então, eu vou diminuir. Vou fazer uma diminuição a 3 pontos, que seria 1,6 e 2 pontinhos juntos para diminuir, tá? Que daí vão ficar 3 pontos. Lembrando que nesse pontinho de base tem a diminuição, que a gente sempre usa 2 pontos. Então, para 3 pontos, é uma diminuição a cada 3 pontos, fica 1,6 e, no caso aqui, fica um mate simples em meia, né? Que o pessoal chama de 2 pontos juntos em meia na carreira circular. Mas eu vou deixar o link logo abaixo ali do vídeo que eu ensino o que é o mate simples e o 2 pontos juntos. Mate simples é com o segundo ponto sobre o primeiro, tá? Então, vou colocar aqui 1,6, um mate simples em meia. Diminuímos um ponto a cada 3. Aqui é um ponto e aqui usei 2. E eu vou jogar agora desses 10 um pontinho na próxima diminuição. Então, vão ficar a cada 4 pontinhos, né? Então, 2,6 e um mate simples em meia. E pegando essa sequência, eu repetindo isso 10 vezes, vão dar as 20 diminuições. Um ponto aqui, 2 pontos, 10 vezes, vai dar 20 diminuições. Nesse caso aqui, ó, daí ele fica distribuído por toda a carreira. Se na tua contagem não der nenhum número exato, não precisa ser uma regra assim exatinho, você só distribui essas diminuições de forma que fique meio que por igual na tua carreira, tá? Não diminuindo tudo numa parte, no intervalo, e ter um intervalo grande sem diminuição, para não ficar torta a sua peça. Você vai distribuir na tua carreira. Aqui, no caso, eu fiz uma contagem que dá para fazer uma distribuição bem parelha. Então, aqui, vou seguir, ó, repetindo por toda a minha carreira, que na minha contagem, 20 diminuições, que são 10 vezes desta sequência aqui, ó. 1,6, um mate simples em meia, que é pegando, ó, da esquerda para a direita,
os dois pontos juntos em meia. Segundo ponto fica sobre o primeiro. Então, esse é um mate simples. E 2 meia, 1, 2 meia, um mate simples em meia. Então, diminui um ponto em 3 e diminui um ponto em 4. E eu vou seguir assim, ó, até o final da carreira. Repetindo aqui a minha sequência, um meia, um mate simples em meia, 2 meia, um mate simples em meia. E eu vou seguir repetindo sempre dessa forma. Já fiz aqui a carreira, fiz todas as diminuições. Agora, eu vou fazer a parte do punho longo, né? A barrinha 1 por 1. E aqui eu vou passar, ó, pra agulha número 4, tá? Então, vou passar pra mesma agulha, numeração de agulha, que eu fiz aqui a parte da golinha. Lembrando que aqui é opcional, tá? Você pode continuar com a mesma numeração de agulha. Então, agora, vamos trabalhar em barra 1 por 1, e eu vou fazer com o meia torcido. Que o que seria? Para fazer o meia normal, a gente pega assim, que daí o ponto fica assim, ó, em aberto, né? Não fica torcido. Para fazer ele torcido, vou simplesmente pegar, ó, aqui por trás, faço um meia, e ele fica, ó, torcidinho, tá? Ele vai dar um efeitozinho diferente no teu trabalho. E um tricô. Você pode fazer o meia normal, se você preferir. E vou seguir assim a carreira toda, ó. Um meia torcido, ó, tá vendo como ele fica? Feito, parece uma letra E. E um tricô. E vou seguir assim até o final da carreira. E agora, vou seguir assim por 21 centímetros. Então, agora, nossos pontos já estão nas posições, tá? Então, vou fazer aqui, ó, continuar dessa forma, aqui um meia torcido. E agora, o tricô já tá novamente na posição aqui, ó, de carreira circular, um tricô. Eu vou completar os 21 centímetros, e daí eu retorno pra gente arrematar os nossos pontos juntos. E também, daí já vou estar passando neste arremate mais uma dica para vocês, para o arremate ficar bem bonito, bem formadinho, o pontinho ali da borda do nosso arremate. Já fiz aqui toda a parte da barrinha 1 por 1, ela ficou assim, ó. Aqui a parte que nós temos em ponto malha, ele ficou do mesmo tamanho, até um pouquinho menor, ó, que a parte do punho, tá? Que é o estilo que eu escolhi para esse modelinho. Lembrando que você pode seguir reto e fazer menor essa parte do punho. E o ponto, ó, o meia torcido, ele fica assim, ó, tá? Então, ele dá um detalhe, ó, a diferença dele pro ponto normal aqui, ó, aqui segue o ponto meia normal e aqui o torcidinho, tá? E aqui, ó, mais uma dica, eu fui colocando marcadores a cada 10 carreiras, assim ajuda no caso de parar, ou se você se perder na contagem das carreiras, fica mais fácil de retomar tendo as marcações. Do meu modelo aqui, deu 51 carreiras, tá? E nessas 51 carreiras, ficou a medida de 21 centímetros, tá? Que é aqui, ó. O que eu marquei ali que precisava para o meu modelinho, tá? Então, todas as medidas você vai ver que ela dá certinha pela amostra, fazendo assim dessa forma. Agora, nós vamos arrematar os pontos, eu vou arrematar usando assim, ó, a agulha de costura, tá? Aqui, no caso, eu tô com a agulha de 2,5 milímetros, tá? Que ela é fininha, porque minha linha é fina, mas você pode variar o tamanho, que ele é somente para você puxar os teus pontos, tá? Você pode até fazer com uma agulha mais grossa, sem problema.
Então, aqui, como que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o último ponto ali da carreira, e aqui eu vou começar a fazer a diminuição, né? Vou começar a arrematar os pontos. Então, eu vou pegar este último ponto, tá? Que tem o fio aqui, ó. Passei pra cá. Vamos começar por esse último pontinho aqui, que nós vamos começar a fazer o nosso arremate. Então, aqui até eu já vou puxar agora aqui o cabo, que nós já vamos tirando, né, a agulha. Então, aqui, tirou, deixei, ele tá torcidinho. Então, agora eu vou mostrar bem certo como é que eu faço esse arremate. Você vai ver que ele fica com acabamento bonito. Lembrando que você pode arrematar normal, sempre fazendo 2 pontos juntos e voltando. Vou fazer acompanhando o ponto. Em meia, vou pegar ele em meia, torcido mesmo, puxou a laçadinha, puxo os 2 juntos, arrematou um ponto, vou torcer pro lado de trás. Inclusive, até já vou voltar a agulha direto e o ponto vai ficar torcidinho, fica com acabamento bonito. Em tricô, vou pegar em tricô, puxo a laçada, já volto por trás. Ele já fica, ó, torcido, tá? Ele fica aberto, fica torcidinho. Em meia, vamos arrematar acompanhando em meia. Pegou em meia, torcido mesmo, puxou, puxa por dentro e já volta por trás. O ponto já fica torcido. Em tricô, pega em tricô e vamos seguir assim fazendo até o final da carreira. E volta. Deixando, ó, a correntinha não muito larga, tá? Deixa ela certinha, não precisa deixar larga, que ele vai acompanhar aqui o teu trabalhado e vai ficar bem bonito, bem formado. E eu vou seguir assim, ó, até o final da carreira. Puxou aqui, voltou. Lembrando que se pode arrematar da forma que você der preferência. Essa forma que eu arremato aqui é uma sugestão, ó. Ele fica assim torcidinho, mas o importante é você arrematar acompanhando o trabalhado do ponto. O ponto em tricô arremata em tricô, o meia arremata em meia, que nem nós já fizemos em outros trabalhos. E eu vou seguir aqui arrematando toda a carreira, e daí retorno para mostrar para vocês que nós fazer a nossa finalização, para não ficar aparecendo onde começa e termina a nossa carreira. Aqui, ó, já terminei de arrematar todos os pontos. Agora, eu vou cortar aqui a ponta de fio. Vou deixar uma pontinha de fio suficiente pra gente fazer o arremate dessa ponta. Aqui, ó, terminei, vamos puxar. E agora, vamos pegar aqui, ó, a nossa agulha de costura. Vou passar aqui o fio. E nós vamos fazer aqui arremate dessa pontinha de forma que ela fique com acabamento perfeito, que arremate e acabamento é fundamental para a tua peça ficar perfeita. Ela fica assim, né? Fica parecendo, ó, início e final dessa forma. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui nós vamos pegar, ó, aonde que tem a primeira correntinha aqui da carreira. Então, o que que eu vou fazer? Vamos passar da mesma forma que ali, ó. Então, vamos imitar essa correntinha. Vou passar, ó, no meio aqui, ó, pegando a correntinha, vamos passar aqui desse lado, e vou voltar o ponto aqui no mesmo lugar que sai a ponta do fio, ó. Vou formar uma correntinha e vou passar, ó, ela lá pra baixo, junto com outro fiozinho ali também, ó. Passou pro lado do avesso. E ela fica assim. Agora, eu vou ajustar, deixar no mesmo tamanho das outras, ó.
Essa aqui é a nossa correntinha de finalização da carreira, ó. Ela fica certinha, você não vê onde tem começo e final da carreira. Feito aqui, agora nós vamos arrematar a ponta de fio. Então, agora aqui vamos passar pro avesso, puxou pra cá, e eu vou arrematar seguindo aqui, ó, pra baixo. Então, vamos passar, ó, rasgando o nosso fio que eu falo, ó, pegando pelo meio da lã, tá vendo? Que você vai passando, ó, pelo meio da lã. Por isso que eu comentei de não ter uma agulha muito grossa, mas uma agulha que seja compatível com a grossura do fio que tá usando. Ó, passei tudo pelo meio, ó, da lã, vou passar mais um pouquinho para deixar ela bem firme. Primeiro, passamos aqui para baixo. Puxa sempre com cuidado, que ela dá aquela enroscadinha, não deformar o seu fio. Vamos ajustar bem aqui. Deixa aqui, ó. Esse é o pontinho que nós fizemos. Deixa ele, ó, igual os demais pontos, deixando a mesma largura. E agora, eu vou voltar daquele nosso mesmo jeitinho que a gente sempre faz. Passando agora pelo mesmo fio que eu acabei de passar aqui, ó. É nesse mesmo fio. Vamos passar, ó, rasgando o fio. Pegou aqui para primeiro, passa por dentro, vai pegando o fio por dentro, você vai sentindo a agulha assim, que ele dá aquela, que é que eu chamo, né, que é a rasgadinha no fio. Ó, passou pegando o fio, puxou para cima, vou segurar aqui, ó, para ele não deformar. Segurou, vai ficar bem formadinho, ajusta, acomoda bem o seu fio. E agora eu vou voltar só mais uma vezinha, ó, deixando a pontinha de fio ali para ele não voltar inteiro, tá? Que se eu voltar no mesmo lugar aqui, ele volta tudo. Então, deixou aqui, ó, um fiozinho ali na frente e vou voltar pra ponta ficar pro lado de dentro, não ficar aquela ponta mais pra beirada do tricô. Aqui, ó, ele fica mais pro lado de dentro do trabalho. Ajustou, puxou, firmou bem ali, você dá aquela modeladinha, né? Porque o cuidado, o capricho, coisa que você faz ali, é o que vai dar a qualidade do teu acabamento. E feito isso, ó, tá aqui, ó, o acabamento da ponta de fio, não solta, porque a própria linha segura, e você vai ver que aqui, ó, é a parte onde, ó, onde começa e termina o trabalho, ó. Depois do teu trabalho, do manuseio, você vai assentar assim, ó, o ponto ele vai assentando. E lembrando que depois vamos passar ali o lastex por dentro, né? Então, por dentro nós vamos dar aquela ajustadinha, não precisa ser toda a parte da barra, tá? Só mais a parte daqui, porque nós não vamos franzir não, tá? Ela vai ficar certinha, assim, ó, como que justinha, mas não vamos apertar não, ela não vai ficar marcada. E vai ser só para essa parte final aqui, tá? Então, depois é só tirar os marcadores. Eu vou deixar agora, por enquanto, que ele serve só para uma guia, né? Porque nós vamos fazer a outra manga da mesma forma. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá pronta da nossa manga, né? Ela fica assim, tá? Aqui ficou nesse comprimento. E aqui, ele dá bem certinho até a parte do punho. Então, sempre lembrando que você vai fazer pelas tuas medidas. E agora, nós vamos fazer o outro lado. Nós vamos levantar os pontinhos aqui, ó, da manga, vamos colocar eles na nossa agulha. E, novamente, agora com a agulha 4,5, tá? Que é só a parte da barra que a gente fez com a agulha número 4. Então, aqui, volto com a agulha 4,5. Vou pegar, ó, intervalo da manga, que é o do meio. Então, temos frente e costas aqui. E vamos fazer a outra manga exatamente igual. Vou colocar os pontos aqui na agulha e daí retorno pra gente continuar junto. Colocado aqui os pontos, agora nós vamos fazer a outra manga idêntica a essa daqui.
tudo exatamente igual. Fazer os pontos, levantar aqui os pontos, seguir com as carreiras exatamente da mesma forma. Aqui eu vou mostrar para vocês somente aqui, ó, para muitas às vezes tem dúvida, né? Como prender, começar aqui a fazer o pontinho. Então, vou dar uma sugestão. Com agulha de crochê ou não, nós vamos prender aqui, ó. Pode ser aqui, pode ser no primeiro pontinho ali, tá? Ou só nessa parte que nós não vamos amarrar. Vamos só prender o nosso fio. Para quê? Para facilitar depois da gente fazer o primeiro pontinho, não ficar soltando, não ficar afrouxando, depois a gente tem que arrematar mesmo a nossa pontinha de fio, né? Então, vou deixar aqui, ó, fio suficiente para depois fazer o arremate. Passou aqui uma laçadinha e, ó, eu vou prender, pegando aqui, ó, a ponta de fio que solta. Só preso, não é nem um nó, uma amarração, ó. Só prendeu, só deu uma firmadinha de nada ali do ponto, tá? Ele só vai ficar firme ali, porque depois nós vamos desmanchar essa laçadinha para a hora de arrematar a ponta de fio. Então, aqui, ó, só prendi no ladinho de cá, tá? No fiozinho que passa entre os dois pontos, mais nada. Então, opa, aqui, ó. Prendeu ele aqui. Agora, nós vamos começar a trabalhar a outra manga e vamos fazer idêntico. Então, não vamos precisar fazer tudo novamente junto, porque não tem nenhuma diferença. Você vai fazer exatamente igual. Então, eu vou seguir aqui com a manga, da mesma forma que eu fiz lá o outro lado, tá? E daí, retorno pra gente tá continuando juntos, tá? Então, só reforçando aqui para vocês novamente, você vai fazer essa manga idêntica, essa primeira aqui, que foi feita, e daí nós vamos seguindo com o nosso modelinho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Terminamos hoje a parte 2 do nosso vestido. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim os seus amigos também vão conhecer o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar sempre informado das novidades e me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram, no Facebook, estou sempre trazendo muitas dicas e sugestões especialmente para você. Logo abaixo eu vou deixar o link das minhas páginas. Bom tricô para todos e nos vemos no próximo vídeo.